Querido Diácono Miranda, Padre Clóvis, queridas irmãs, filhas da Sagrada Face, meus amigos e amigas, tão bom estarmos juntos, sempre nos faz recordar tantas coisas bonitas, entre elas que nós, a maioria de nós, já estamos há um bom tempo caminhando como igreja, seguindo o bom Jesus, contemplando a nossa fé. Vimos no Evangelho que Jesus foi para a sua terra, onde ele havia sido criado, onde ele cresceu, e todos ficaram assim admirados com a autoridade com que Jesus falava. E eles começaram até a duvidar que Jesus podia fazer milagres e que a sua palavra era eterna, de forma que Jesus nem pôde fazer muitos milagres, porque eles não tinham muita fé. E como é que anda a nossa fé, meus irmãos? Nós que já caminhamos com nossa igreja há alguns anos e até algumas décadas, como é que anda a nossa fé? Quando nós pedimos, Senhor, aumente a nossa fé. Mas para que nós pedimos? O que o Senhor deseja de nós que já frequentamos a comunidade há tanto tempo? O que o Senhor esperava daqueles que viveram na época de Jesus, que tinham sido vizinhos de Jesus? Hoje podemos nos perguntar, o que os vizinhos onde nós moramos esperam de nós que frequentamos a igreja, que somos católicos, que temos uma história? Eles observam muito como nós agimos, eles observam muito como nós oramos na igreja, mas também na nossa casa. Nós somos muito observados. Sei que os padres, os bispos, os diáconos são mais observados, mas todos somos observados também. Os seus vizinhos querem aprender e querem muitas vezes testar a nossa fé. Por isso, meus irmãos e irmãs, neste ano da oração, nós pedimos ao Senhor que aumente a nossa fé, para podermos colaborar com Ele neste mundo. O tema desta noite fala sobre o perdão. Nós queremos então já pedir ao Senhor perdão quantas vezes nós nos esquecemos que somos pessoas de fé e que precisamos dar um belo testemunho de fé. Não só dar o testemunho, precisamos mostrar que somos felizes e dar às pessoas, os vizinhos, como Jesus deu na sua época, dar um sentido, mostrar o caminho. Comecemos, pois, a pedir ao Senhor que nos dê um coração manso e humilde, porque os nossos vizinhos, como na época de Jesus, eles reconheciam que Jesus era manso e humilde. Então, assim eles até duvidavam que alguém pudesse ser tão manso e tão humilde. Peçamos ao Senhor então essa graça. Cada um de nós, alguns eu já os conheço aqui há mais de 10 anos, portanto, já somos bem rodadinhos e não podemos esquecer que temos uma missão aqui no mundo. Jesus teve a sua missão, por isso ele foi à sinagoga, ele andou na cidade onde ele vivia, as pessoas reconheciam e Jesus foi lá levar a boa notícia. Jesus nos ensinou, meus irmãos,
que apesar daquele grupo da época de Jesus não o reconhecer, ao contrário, hostilizá-lo, ele ensinou que o mais importante é viver anunciando a misericórdia de Deus. Sim, é tão misericordioso que na cruz, o Filho amado, com seus braços abertos, ele pediu misericórdia sobre os que estavam crucificando ele, quando disse: Pai, olha, perdoa, eles não sabem o que fazem. Daí em diante, os discípulos, para serem discípulos de verdade, precisam ter um coração orante e um coração que perdoa. O primeiro mártir que derramou seu sangue por causa de Jesus foi Santo Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado pelos carrascos, fariseus e judeus da época, ele não blasfemou, ele disse: Pai, não leve em conta esse pecado deles. Ele pediu perdão por aqueles que faziam mal. Queridos irmãos e irmãs, esse é nosso caminho. O nosso caminho não é jogar pedras, é apará-las. É desviar as pedras que às vezes caem nas pessoas. Quantas pessoas são sofridas? Quantas pessoas não conhecem a misericórdia de Deus? Nós que somos da igreja precisamos falar da misericórdia, precisamos ser sinais da misericórdia. Como Santo Estevão, precisamos aprender a pedir perdão pelos que fazem o mal. Neste mundo, existem tantas pessoas com mágoas, com traumas, com ressentimentos. O Papa Francisco diz: olha, se soubermos perdoar, somos perdoados. Todos nós precisamos de perdão. Repitam comigo: se soubermos perdoar, somos perdoados. Todos nós precisamos de perdão. Olha, meus irmãos, se a gente sabe perdoar, olha que bonito. Nós somos perdoados. Quantas vezes corremos o risco de termos um coração tão bom aqui na igreja, mas temos uma dificuldade de perdoar os vizinhos. As pessoas que moram na nossa rua sabem que somos às vezes pessoas cheias de rancor, de ressentimentos. Se soubermos perdoar, somos perdoados, diz o Papa. Mas é preciso que a gente reze muito. A oração do Pai Nosso, nós dizemos sempre: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos sempre a Deus: ó Deus, olha, me perdoe da mesma forma que eu perdoei aquele que me ofendeu. E se eu não tiver perdoado? Aí eu estou pedindo a Deus que não me perdoe. Como é importante que numa festa como essa, nós possamos ir crescendo nesse gosto da misericórdia. Como é importante termos um coração semelhante ao coração de Jesus, um coração bom, capaz de fazer o bem. Como diz o Papa Francisco, o perdão renova, o perdão faz milagres. E é verdade, quem já experimentou perdoar alguém, se sente renovado. O perdão faz milagres, meus irmãos. Portanto, não há como sermos cristãos de igreja, já caminhando muito tempo,
se a gente não pede um coração capaz de perdoar e ter sentimentos parecidos com o do bom Jesus, que da cruz disse: perdoai, Pai, perdoa a todos. Peçamos ao Senhor bom Jesus que nos ensine então a amar cada dia mais, a perdoar sempre, a gostar de comunicar a misericórdia de Deus, sendo um instrumento de Deus nos nossos vizinhos, nas pessoas de nossa comunidade, em todos os lugares, sejamos uma expressão da misericórdia de Deus, como Jesus, que mesmo voltando para a sua terra, mesmo não se sentindo muito amado, mas não virou suas costas e não deixou de estar presente no meio dos seus familiares e de sua comunidade. Querido Padre Clóvis, parabéns, junto com o diácono, por esse rebanho, por estas várias comunidades. Queridos irmãos e irmãs, não nos esqueçamos que temos uma obrigação aqui na terra, uma missão de carregarmos o bom Jesus, sendo bons no nosso coração. Aprender a perdoar, aprender que não há nada que pedirmos na oração que não concederemos. Então, não nos esqueçamos de pedir ao Senhor um coração capaz de perdoar, capaz de amar e capaz de levar aos nossos parentes e amigos uma mensagem de que somos de Deus. Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Como Jesus sentiu. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que o bom Jesus, queridos irmãos e irmãs, não seja somente um símbolo, e que sua paixão nos deixe apaixonados e cheios de missão no nosso coração. Digam comigo: Senhor, o bom Jesus, Tu que nos ensinastes o verdadeiro significado do perdão, Tu que nos ensinaste o verdadeiro significado do perdão, ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a perdoar Aqueles que nos ofenderam. aqueles que nos ofenderam. Concede-nos a graça Concede-nos a graça de libertar os nossos corações de libertar os nossos corações das mágoas e ressentimentos, das mágoas e ressentimentos, para que possamos viver em paz para que possamos viver em paz, e harmonia com todos. em harmonia com todos. Ensinai-nos a amar como Tu amas, Ensinai-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas a perdoar como Tu perdoas, e a sermos instrumentos da Tua misericórdia no mundo. a sermos instrumentos da Tua misericórdia no mundo. Que a Mãe do bom Jesus, que também é nossa Mãe, nos ensine a sermos bons para o bom Jesus e com Ele mostrarmos a misericórdia de Deus para todos que moram aqui neste povoado, na nossa paróquia, nas nossas ruas, nunca nos esquecendo que a melhor maneira de anunciar Jesus é sermos bons para com todos. Amém.